Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessori, jornalista e professor, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais sobre o trabalho Bot Cidadão, governança urbana inteligente para a comunicação com dados abertos. Conosco está o seu autor, o mestre de inovação na comunicação de interesse público pela USCS, Marcelo Fernandes Ruiz. Os seus orientadores nessa pesquisa foram os professores doutores Alan César Angelucci e Liraucio Girardi Júnior. Marcelo é jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo e extensão universitária em políticas públicas sustentáveis pelas faculdades Milton Campos. Ele atua na área de comunicação social desde 1992, com mais de 20 anos em produção e gerenciamento de jornalismo digital. Ele tem ainda experiência em áreas de assessoria de imprensa, comunicação empresarial, jornalismo impresso e rádio e jornalismo digital. Em jornalismo digital, ele foi responsável pela implementação e gerenciamento de portais jornalísticos nas áreas públicas e privadas. Então, Marcelo, obrigado pelo seu tempo, né? E eu já vou engatar logo a primeira pergunta. Você diz, né, no teu trabalho que o seu interesse pelo tema surgiu de um fato que aconteceu no seu dia a dia. Eu queria que você começasse contando essa história. Bom dia, professor Arquimedes. Quando eu comecei o mestrado, professor, inicialmente eu queria trazer essa experiência que eu tenho com o jornalismo digital para a área pública. Então, por exemplo, nos jornais nós usamos muitas ferramentas de metadados para entender o que o leitor quer, o que ele está buscando, o que ele está comentando nas redes. Em cima disso, a gente constrói conteúdo. Inicialmente eu pensei em trazer isso para a política. Por exemplo, como que um político poderia varrer que o seu cidadão está comentando para gerir políticas, para resolver problemas antes que eles se transformem em grandes problemas. Então, basicamente, era isso. E eu comecei essa pesquisa, na época o professor Alan, o meu orientador, explicou que o grande problema desse meu projeto é que, primeiro, ele estava muito amplo, como todo mundo que começa no mestrado, né? E ele exigiria uma pesquisa muito intensa dentro da administração pública. Nós estamos falando da época de eleição, 2021. É uma época de eleição majoritária. Então, a minha chance de conseguir fazer uma pesquisa dentro do órgão público eram muito pequenas. Isso eu vinha descobrindo no decorrer da pesquisa. Um dia desses eu estava caminhando naquela ciclovia perto de casa e eu me deparei com uma boca de lobo aberta na calçada. E ela dava acesso a uma galeria que tem 3 metros de profundidade. Aí eu olhei aquilo e falei, isso aqui é uma área as crianças passam de bicicleta, é uma área tem muita criança. Eu falei, alguém vai cair aqui. Tentei ligar para a prefeitura para chamar um serviço de zeladoria, para alguém lá e tampar aquilo. E eu tentei durante vários dias. Primeiro dia, tentei por telefone, não consegui. Eu tentei no aplicativo, não consegui. Procurei nas redes se eu achava algum caminho via rede social, não consegui. Aí eu tava pensando, falei, nossa, isso devia ser mais simples, né? Numa época que a gente está estudando inteligência artificial e toda essa tecnologia, eu não consigo falar com a prefeitura que tem um buraco na minha rua. A partir daí eu falei, meu projeto essa coisa muito ampla podia se afunilar para isso, eu podia resolver um problema só. Como é que eu torno isso eficiente usando tecnologia de informação? E a partir daí surgiu um projeto, a ideia de... E isso vai justamente ao encontro do interesse público, né? Porque você podia fazer algo meramente jornalístico, né? Então, você é oriundo do Diário do Grande ABC, você lembra daquela coluna painel do leitor, né? Que a gente fazia as reclamações, aí alguém do Diário ligava para uma assessoria, a assessoria dava uma resposta, e o problema se resolvia nesse meio tempo, né? Que deveria ser, hoje, com a ausência dos veículos de comunicação fazendo esse meio de campo, são poucos que fazem, né? O mais correto era justamente o que você falou, né? Um aplicativo, eu marco o buraco, alguém vai lá e conserta, mas me parece que isso aí está na nossa cabeça ainda, né? Não deu muito certo. Mas aí eu imagino que, ok, você definiu, olha, eu quero trabalhar então com algum problema de zeladoria, né, no serviço público, você já meio que, como você deve morar em São Paulo, você deve ter pensado na cidade de São Paulo, né? Mas aí, pergunta, o que agregou que você teve que fazer algumas disciplinas obrigatórias, né, para comunicação de interesse público, né, cidadania. Essas disciplinas teóricas agregaram alguma coisa na hora da sua decisão pela sua temática? Olha, quem orientou muito o meu trabalho foi o próprio Alan, porque uma disciplina
uma das disciplinas dele era na área digital. E eu comecei a estudar com ele Design Thinking, a técnica de Design Science Research. Tudo isso me ajudou a ver as possibilidades. Na verdade, no final do mestrado, eu vim entender que todas as matérias, no final, colaboram para você fechar o seu trabalho. É impressionante como é como se estiver construindo um castelinho de blocos. Lá na frente você fala, olha, mas eu já fiz tudo isso, é só juntar os blocos. É um puzzle, né? As pecinhas, é lógico, né? É que você tem que se olhar para trás, né? Então, assim, o Alan, além de ser meu orientador, a matéria que ele dava era muito dirigida para essa área de tecnologia de informação e comunicação. Então, isso foi me dando a aula me deu muitos insights de como desenvolver isso, para que lado levar esse projeto. Porque, inicialmente, eu pensei, bom, a prefeitura tem um aplicativo, que é o aplicativo 156, eu pesquisei o aplicativo é pouco funcional, ele tem muito erro, ele tem erro de construção, de metodologia científica mesmo. Foi criado sem metodologia. Sabe aquelas coisas, eu tenho um amigo que faz? Sempre tem um amigo que faz. Agora, se funciona, é outra coisa. Aí eu falei, bom, então eu vou pegar esse mesmo aplicativo e vou desenvolver com a metodologia científica para ele ser funcional, resolvido. Essa foi a primeira ideia que eu tive. E no decorrer da pesquisa eu vi que seria cometer um erro em cima de outro erro. Tá, mas aí você já não vai dar spoiler do teu produto, não chega lá, a gente vai chegar lá. A gente vai primeiro falar sobre a construção. Sim. A construção teórica da história. Primeiro, para você montar a sua dissertação, né, antes de você decidir... É claro que a metodologia é meio que caçar para cantada. Você queria fazer um aplicativo, alguma coisa prática, então você ia caminhar para isso mesmo. Mas aí você teve que estudar outras pesquisas que trabalharam com matemática parecida, né, para ver o que já tinha no mercado, para você não fazer mais do mesmo. Você encontrou alguma pesquisa que estudava algo parecido com isso que você queria fazer? Ou algum problema de serviço público ligado a aplicativo? Você teve que dar uma sapeada por toda essa área, né? Então, a metodologia do Design Science Research, no primeira etapa, ela te faz estudar a fundo trabalhos com relatos, projetos, iniciativas. Então, eu fiz uma varredura em prefeituras e governos do mundo inteiro para achar coisas que fossem semelhantes. Eu não achei ninguém que usasse uma tecnologia para essa tecnologia que eu usei para essa finalidade, mas eu achei coisas muito interessantes. Assim, em Singapura, por exemplo, eles têm um aplicativo que você faz qualquer coisa do governo pelo aplicativo. Qualquer coisa. Tirar uma certidão, pagar uma multa, tirar carteira de qualquer coisa. É excepcional. Só que para isso funcionar, eles tiveram que levar para a sala de aula. As pessoas aprendem na escola a usar o aplicativo. As pessoas têm aula de tecnologia, teve que formar toda a população para que esse aplicativo fosse eficiente. Claro que isso é uma coisa de geração, é uma coisa que você faz a longuíssimo prazo. É aquela ideia de Smart City, mas se a City é smart e as pessoas não são smart, não vai dar muito certo, né? Então na verdade, existe uma pequena confusão. As pessoas acham que Smart City é uma cidade com tecnologia. Tem tecnologia, é uma cidade inteligente. E, na verdade, o conceito de Smart City é você trazer a população para usar a tecnologia e desenvolver com o governo. Tem várias definições, algumas muito complexas, mas a que eu gosto mais é que é uma bem simples. Ele fala, olha, para existir Smart City tem que ter um órgão público, tem que ter a população e tem que ter tecnologia. São três tripés. Se tem esses três, é uma cidade inteligente. Não, já vai funcionar, porque todos os entes estão participando. É isso. Então, mas, gozado, né? Apesar da gente ter evoluído bastante, né? Você tem muita coisa hoje, você consegue fazer em portal de prefeitura, o Poupa Tempo, acho que é um grande exemplo de coisas que antigamente demorava dias, horas, mas agora você faz tudo num clique, você já agenda, vai lá e tá tudo certinho, né? Tá tudo caminhando, mas é um processo que você falou, processo de educação, né? Até as pessoas saberem que você tem que entrar no site. Imposto de renda, não sei se você é da época, mas eu era da época que você tinha que preencher no papel, entregar... Fazer a mão. Então, depois virou disquete, hoje você baixa e tá tudo certo, né? Tudo uma questão de você se adequar, né? Mas aí, voltando para o teu trabalho de zeladoria, ok, então, já viu que foi feito no mundo interessante, vou pegar uma ideia ali, vou montar o meu projetinho aqui. Você precisou fazer a parte prática, você foi a campo, você teve que fazer um pré-teste, né? Como é que foi essa parte de montagem do teu projeto? Seguindo a técnica do Design Science Research, eu entrevistei algumas pessoas, né? Pessoas das áreas que vão ser afetadas, ou das áreas que vão desenvolver esse projeto, para entender melhor como essa tecnologia podia ser aplicada. Tá, quem são essas pessoas? São teóricos, são acadêmicos? Não, gestores. Tá. Eu queria entender como isso funcionaria, como funciona na gestão pública e como o meu projeto podia se encaixar. E entrevistar a gente de subprefeitura é muito complicado, porque assim, você não consegue autorização, eles não têm autorização para falar. Muitas vezes busca informalidade, mas também não tem validade acadêmica, né? Então assim, foi bem complexo isso, mas eu consegui entrevistar com algumas pessoas intermediárias
intermediando, alguns conhecidos que eu tinha, e a partir daí eu fui entendendo como funcionava, quais são os buracos, que lacunas eu tinha que preencher, surgiram outras coisas que eu não tinha previsto no meu projeto. Por exemplo? Por exemplo, o meu projeto era centrado em cima do aplicativo 156. Como fazer um aplicativo 156 emocional? Durante a entrevista com uma gestora de Goianás, se não me engano, ela me disse que as pessoas não sabem usar o aplicativo 156. Ela falou, as pessoas ligam para mim aqui da subprefeitura para eu fazer para elas. Elas não ligam nem direto para o serviço 156. Pergunta bem ignorante, porque eu não moro em São Paulo. Então, assim, você tem um aplicativo 156 na palma da mão, e ao mesmo você pegar o telefone, discar 156 e começar a falar com alguém ou apertando o botão. O efeito é o mesmo, o registro de uma demanda, é isso? Teoricamente seria o mesmo sistema. Tá. As pessoas não sabem usar. Então, assim, ela me falou que existe um grande problema, que isso na administração em geral, de criar tecnologias, mas que a população não consegue se apropriar. Então, eu falei... Não, eu te falar, e tem um grande problema também, que o funcionário público pensa como funcionário público. Por exemplo, a gente fazia um jornal em Santo André e a gente tinha uma coluna chamada Serviços, né? E é tudo aquilo que a prefeitura prestava gratuitamente. E eu me lembro de ter atendido um telefone de uma senhora perguntando, olha, eu estava procurando emprego para o meu filho e não achei nessa coluna. Porque serviço para a população é emprego. Então, assim, tivemos que mudar o nome da coluna. Nunca tinha passado pela nossa cabeça, né? Assim como uma colega sua do Diário do GNVC, uma vez eu estava dizendo que ia ter uma inauguração do equipamento de saúde, levei ela para conhecer toda a unidade, que era lá no Capoava, e no final eu falei assim, mas cadê o equipamento? Como assim, cadê o equipamento? Eu falei assim, isso é o equipamento? Ah, eu achei que fosse uma máquina. Essa maldita semântica. É uma linguagem que meio... Essa maldita semântica, né, professor? Pois é, então. Aí eu fico imaginando que também não deve ser fácil para quem monta um 156 atender todas as peculiaridades da população, né? Sim, então, existe um problema muito grande de literacia digital. O que significa? Uma boa parte das áreas mais pobres do estado de São Paulo, as pessoas não têm acesso digital, não têm uma formação digital tão grande. Então, assim, a maioria de serviços elas não conseguem usar. Isso é claro que o projeto foi feito sem ter sido feita uma pesquisa nessas áreas para adaptar. Fala, peraí, é a questão de cidade inteligente. Eu tenho que trazer a população que tem dificuldade para a gente chegar no meio termo. A tecnologia ela só serve se ela é funcional. Se o cidadão não consegue se apropriar, ela não tem sentido. Nesse caso, eu não conseguia se apropriar. Foi aí que eu falei, caramba, se eu refizer o aplicativo, eu estou cometendo o mesmo erro. Você tem que passar por um pré-teste, né? Eu vou refazer um aplicativo com metodologia científica, um aplicativo, você tem que ir no Google Play, você tem que baixar, você tem que ter memória no celular, você tem que saber usar. Quer dizer, eu já estou criando uma série de barreiras, então eu teria que buscar uma coisa mais simples. A ideia do meu projeto é tornar isso o mais simples possível, que grande parte, eu não vou dizer que todos, nunca vou conseguir atingir 100%, mas assim, que essa questão da literacia ficasse um pouco à margem. Ninguém vai ter grandes problemas para fazer isso. Era essa a minha ideia de desenvolvimento. E aí, como é que você fez? Então, ok. Você sabia o que não funcionava. E aí você tinha que fazer algo que funcionasse. Então... Eu comecei a pesquisar, buscar. Eu tenho muitos amigos que moram fora do país. Eu pedi que todos eles buscassem ideias nas suas cidades, coisas legais que eu pudesse me inspirar. Uma amiga minha da Alemanha, ela fotografou uma imagem na Faculdade de Munique. No elevador da Faculdade de Munique tem um código, um QR Code, que se você tiver qualquer problema, não está funcionando a calefação, não está funcionando o elevador, está inundado, qualquer coisa, você aproxima o celular faz a leitura do QR Code, já abre a tela e ela manda mensagem, aquela mensagem vai diretamente para o setor na hora, direto. O setor já abre, já olha. Eu falei, cara, isso é muito interessante. No playground de uma cidade alemã onde ela mora, tinha a mesma coisa. Eles tinham um símbolozinho, você aproximava o celular já lia e já te conectava diretamente com a secretaria para você mandar uma mensagenzinha. Olha, não está funcionando, tal. Que o próprio QR Code identificava o local, o equipamento. É uma georreferência, já tinha uma georreferência no QR Code. Tá. Aí eu olhei e falei, cara, isso QR Code é uma tecnologia antiga. No Brasil não pegou, faz 20 anos. Veio, subiu e não pegou. Mas é muito interessante. É simples, é prático. Você não precisa saber muito. Você tem um celular, você tem um leitor de QR Code, você apontou, ele vai fazer o serviço. Eu pensei, eu tinha que achar alguma coisa semelhante. Aí, conversando com o Alan falou, por que a gente não tenta usar chatbot? O chatbot pode cumprir essa mesma função. Ele é muito simples, muita gente tem. A maioria das pessoas já sabe usar. Tinha uma entrevista na época que dizia que mais de 80% da população já usava o WhatsApp. Então, seria uma tecnologia bastante adequada para resolver isso. E a gente só precisava criar uma metodologia científica em cima disso. Foi daí que eu parti a pesquisa. Tá, então vou te fazer uma pergunta. Quem está vendo a gente ou ouvindo, talvez tenha sacado que você falou chatbot, depois você falou WhatsApp. São sinônimos? Não, chatbot, na verdade, existe chatbot de Facebook, você pode criar o seu próprio.
E o que é isso? Aquelas janelas que você fala direto com o robozinho. Tá. Famoso Fale com a robozinho. Magalu aqui, você aí, né? Fala com a Bia, é isso? Exatamente. O robozinho começa a responder, basicamente, em algum momento ele pode passar para uma pessoa física para interagir com você. Tá, ok. A minha ideia é que não vai ter uma pessoa física. Eu vou criar um robô, esse robô vai fazer as perguntas básicas, eu vou colher alguns metadados, e eu tinha pensado uma segunda parte da minha pesquisa. Como esses metadados seriam trabalhados? Eu pensei que a partir de dados básicos, um algoritmo podia pegar isso daí, planilhar e criar um dashboard. Dashboard é aquelas planilhas que a gente usa, que cruzam os dados e aparecem gráficos e diz quem está lendo, onde está vendo, de onde vem, quantos são. Mas isso interessava só para quem recebia a reclamação, não para quem estava fazendo. E o seu problema era a ponta que estava fazendo, né? Eu pensei primeiro essa ponta e como isso seria bem utilizado. Tá. Eu posso... É claro que no decorrer da pesquisa, a gente sempre cria um monstro e depois no meio do caminho você fala, olha, não dá. O mundo é grande, né? Você quer abraçar o mundo, mas um projeto de mestrado de 2 anos, não dá. Você tem que calçar a sandália da humildade. Aí eu falei, então vou tentar resolver só essa ponta que é o cidadão e administração. Meu orientador falava que você podia falar nada sobre o tudo ou tudo sobre o nada, né? Então é melhor você focar com profundidade do que com amplitude, né? Ok, então fechou. Eu me concentrei em fechar essa primeira ponta. Aí eu fui buscar uma base teórica. A gente precisava ter uma âncora. Nós estamos falando de literacia, então como a gente vai definir se o que a gente fez é eficiente? Aí eu falo, vamos usar uma âncora de definição de que é usabilidade digital. Então a gente usou a ISO 924111, que define o que é usabilidade. Capacidade da pessoa de usar a tecnologia de uma forma razoável, assim como tecnologia e redes sociais. Então a gente usou esses parâmetros para criar o projeto e depois para testar com o público-alvo. E quem foi esse público que você testou? Onde você achou essa galera aí? Quantas pessoas se envolveram? Qual foi o feedback? Então, eu fiz uma pesquisa quali, peguei 9 pessoas. Eu usei uma amiga minha, tem uma ONG, eu pedi se ela pudesse me indicar algumas pessoas, porque eu precisava de pessoas de regiões mais periféricas. E eu busquei também pessoas com mais idade, gente com 60, 70 anos, que são pessoas que naturalmente têm um pouco mais de dificuldade com tecnologia, para usar com parâmetros. E pessoas mais jovens também, pessoas de outras áreas. Eu peguei gente da Zona Leste, da Zona Oeste, juntei 9 pessoas e pedi para que eles testassem o aplicativo. Então, eu fiz uma preleção inicial, o que é o aplicativo, para o que ele servia, e que eu gostaria que eles fizessem uma reclamação qualquer, usassem o aplicativo, usassem o chatbot para fazer, desculpa, eu estou usando o termo aplicativo, mas na verdade não é. Chatbot é uma ferramenta, né? Usasse a ferramenta do começo ao fim. Aí eu passei para eles o link, eles começaram a usar, gravei tudo isso, claro. Eu medi o tempo que eles usaram e a quantidade de problemas. A ISO define, um dos temas da ISO é a capacidade da pessoa de lidar com problemas durante a interação. Então, eu tive que forjar um problema durante a utilização, fazer com que a ferramenta apresentasse um problema para eles tentarem resolver, para ver se eles conseguiam ultrapassar isso. Aí, no final, todos conseguiram fazer. A média de tempo gasto é 2 minutos. Quem gastou mais foi uma senhora de 74 anos, se não me engano. Ela gastou 5, 6 minutos. Ela esbarrou um pouquinho no erro, mas conseguiu superar, concluir. Tá. Então, basicamente, todos concluíram, numa média de 3, 4 minutos, uma indicação de um problema qualquer, teoricamente, iria para... E depois que essa galera fez a contribuição dela, respondendo o chatbot, então, você voltou a conversar com eles, perguntando se fizeram, sei lá, um grupo focal, sei lá o que fizeram, ou você entrevistou um a um? Não, foi o grupo focal. Tá. A metodologia do Design Science Result manda que você faça 2 rodadas. Então, assim, eu faço a primeira rodada, depois eu faço uma entrevista com eles, conjunta, eu pego todos os dados, onde você tiver dificuldade, onde não funcionou, principalmente o que poderia melhorar, onde você acha que isso aqui poderia avançar. Porque o conceito de Smart Cities é trazer o conhecimento da população para desenvolver, é fazer a ferramenta funcionar na visão deles, da forma que eles acham adequada, não da forma que eu acho adequado como desenvolvedor. Então, eles trouxeram uma série de ideias, de pequenas coisas, e eu peguei tudo isso, incorporei numa segunda na ferramenta, e nós fizemos uma segunda rodada. Com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas. Tá. Então, o que eles trouxeram de ideia? Primeiro, o chatbot ele faz algumas perguntas. Ele faz, acho que, 5 ou 6 perguntas para colher 5 metadados. E eles falaram, olha, muito texto. As perguntas têm que ser mais sucintas. Eu não quero ficar lendo, perdendo tempo. Eu quero resolver um problema, mas assim, da forma mais rápida, mais objetiva. Eu não quero ficar lendo. Olhei e falei, realmente, você quer ser polido, você acaba enfeitando demais. Tem que ser direto, né? Assim, ele fala, por favor, você poderia nos encaminhar o nome da sua rua para nos ajudar? Nome de rua, tá bom. É isso que eles querem.
fiz essas alterações, eles reclamaram primeiro que a ferramenta não estabelecia um prazo, isso é uma grande reclamação de zeladoria. Você faz reclamação, mas você não tem prazo, você fica no escuro. Vão ver, vão resolver, vão dar o retorno? Quando? Tá. Então, a grande preocupação de todo mundo é quando. Não é quando vai resolver, é quando eu vou ter um retorno. Eles nem querem saber o número do protocolo, eles querem que resolva. Então, o protocolo, não quer saber o protocolo, quer dizer, quando é que vai resolver? Exatamente. Aí eu estabeleci um prazo padrão para o retorno. O retorno não é a resolução. Assim, alguém vai falar, olha, recebemos, estamos olhando, mandamos alguém para olhar, alguma coisa assim. Criei o protocolo, que era uma ferramenta mais oficial, né, para eles terem um número, e alguns deles sugeriram que a gente criasse uma figura, eu achei até interessante, figura de uma pessoa do bairro, da subprefeitura, que é chamado de agente de bairro, agente comunitário, que seria a pessoa que iria pessoalmente lá, eles querem ver alguém lá funcionando. Então, a pessoa ir lá para averiguar, para falar com as pessoas e falar, vai ser resolvido. Então, eles queriam que existisse, criasse essa figura do agente comunitário. Eu não tinha pensado, mas, assim, bastante interessante. Não sei se funcional para uma cidade como São Paulo. Praticamente teria que ter um exército de gente. Mas, assim, me deu a percepção de que eles querem contato físico. Eles querem alguém... Sim, o mundo é digital, mas eles querem alguém que resolva, né? Mas não é alguém para resolver, eles querem alguém para culpar se não funcionar. Sim, com certeza. Onde eu vou reclamar? Agora, sim, eu não vi o teu aplicativo, a sua sugestão do aplicativo. Mas, por exemplo, se eu passasse aqui em frente à minha casa, tivesse um buraco, eu poderia fotografar o buraco e mandar? Então, o aplicativo, ele pede, os metadados que ele pede é o bairro, a rua, o número ou uma referência. Essa referência foi uma ideia desse, que eu tinha colocado um número. Aí uma pessoa falou, olha, eu moro numa região da periferia que não tem número, tem muitas áreas vazias, tem muito mato. Então, assim, como é que eu coloco um número? Não poderia colocar uma referência perto de alguma coisa? Aí eu incorporei referência. E, por último, você aponta e tira uma foto do problema. Ele manda todos esses dados criam um padrão. A minha ideia é que essa foto, junto com 50 ou 60 fotos de outras pessoas, criasse um padrão que a pessoa pudesse compreender o problema, a dimensão do buraco. E que esses dados fossem, por exemplo, cruzados com a CT. Que a CT classificasse, bom, esse buraco está numa zona 1. Qual que é o risco da zona 1? Porque um buraco de 10 centímetros no bairro tem um risco. Um buraco de 10 centímetros no marginal tem outro risco. Então, estabelecer esse critério de prioridade. Mas isso automaticamente, sem gestão humana. Vai chegar algum momento com o gestor para ele tomar a decisão final. Mas, assim, ele já cruzou os dados, ele trouxe e falou, olha, risco 1 em tal região, isso aqui precisa ter prioridade. Era basicamente por aí. Então, eu já criei os metadados pensando nessa segunda parte da gestão. Até aí, eu ainda acreditava que eu conseguiria fazer a segunda parte, né? Não, você vai deixar pro doutorado. Passa, não, deixa pro doutorado também, né? A inocência passa, mas demora, assim. Porque é o que você falou assim, a gente às vezes quer, o mundo é muito grande, né? O mestrado normal era feito em 3 anos, né? Um acadêmico, né? Profissional é feito em 2, com o lance de você fazer ainda o produto ou a intervenção, que dá, né? Para quem trabalha é complicado, imagino, né? Pegou a pandemia no meio da história. O produto é bastante complexo, porque às vezes, geralmente, você precisa de ajuda. A não ser que você seja um programador de altíssimo nível, aí você desenvolve. A gente tem a ideia, né? A ideia é boa, mas você não sabe fazer, né? Você conta com outros que nem sempre podem ajudar. Mas assim, no final da história, depois de você levar e mostrar, aí eles curtiram. Fala assim, sim, legal. Na segunda parte, eles testaram novamente, todo mundo conseguiu fazer 2 minutos, sem problema nenhum. Eles gostaram das alterações, surgiram novas ideias que eu incorporei, porque o Design Science Research ele é um conceito que não acaba nunca. Ele faz você andar em círculo, você testou, melhorou, voltou, testou, melhorou, e vai agregando, e vai agregando, e vai agregando, e às vezes vai mudando. Você agrega, ele vai desenvolvendo tanto que chega um momento que ele muda. Você refaz, ou faz o redesign, faz a prototipagem novamente, e vai desenvolver novos produtos a partir disso. Outras usabilidades começam a aparecer, né? Sim, novos conceitos, nova tecnologia, coisas que você vai incorporando. Por exemplo, na segunda eles falaram, olha, por que você não faz isso em vídeo? Eu pego o WhatsApp, gravo um videozinho, falo e mando. Falei, olha, é uma ideia, mas assim, um algoritmo entender um vídeo é complexo demais. É uma ideia boa, mas não agora. Daqui a alguns anos, talvez, seja perfeito. Mas sem o ser humano ia ser difícil. Sim. E isso foi o teu produto final, e assim, bem também de ignorância. Óbvio que aí você mostrou o teu protótipo para a banca, uma dona, tal, ok, defendeu, pegou o diploma de mestre em comunicação. Mas isso, ele te gera, tipo, uma patente, esse aplicativo fica disponível para quem quiser baixar. Você deu alguma devolutiva, por exemplo, para o poder público? Falou, olha, está aqui disponível algo que eu fiz, ou essa ideia. A ferramenta, uma vez terminado o mestrado, você cede para a universidade. A universidade tem o direito de negociar, sei lá. Claro que você tem participação, você é coautor. Eu ainda não tentei apresentar para
prefeitura, nada do tipo. Tenho pensado muito nisso, que eu acho que é uma solução, principalmente para pequenas cidades, é uma solução interessante. Eu estava conversando com um amigo de mestrado, inclusive ele falou, olha, você pode agregar, inclusive, uma coisa que é muito interessante para a venda, que é a moeda política. Eu, como assim? Ele falou, olha, a maioria dos gestores, para pegar um projeto desse, é muita dor de cabeça, tem que fazer muitas mudanças, tecnologia, não tem muito interesse, porque ele não tem, politicamente ele não ganha nada. Como é que você faz ele ganhar politicamente? Aí eu falei, bom, não sei, ele falou, com assinatura. Imagina você curtindo todo esse processo, na devolutiva ele recebeu a mensagem do prefeito dizendo, olha, obrigado pela sua ajuda, você nos ajudou a tornar a cidade melhor. Sim. Assinado o prefeito Joaquim, não sei. Olha o valor político disso para a administração, dele conseguir tomar um canal para falar diretamente com a população que ele está resolvendo os problemas, mostrar que ele está trabalhando. E isso você está pensando, olha o que eu estou falando, eu estou viajando aqui, né? Quem trabalhou 20 anos na prefeitura sabe. É claro que para uma prefeitura seria legal, principalmente uma que não tivesse esse serviço ou que tivesse um meia-boca, pô, que legal, bacana. Mas eu fico pensando, se eu fosse político, por exemplo, né? Tipo, um vereador ter isso, porque normalmente você sabe que o pessoal gosta de reclamar pro vereador, né? O buraco do bairro. Eu lembro de várias reclamações que eram feitas no Diário do ABC, de falar, o cara reclamou, eu falei, mas reclamou pra quem? Qual é o número do protocolo? Não, ele reclamou pro vereador, tá. Então é o vereador que ele tem que cobrar, não a mim. A gente não sabe, às vezes o vereador não passa a informação, né? Então, por exemplo, pessoas públicas, mesmo uma universidade que não tenha um chatbot, né, para falar com o seu aluno, pô, isso seria legal, por que não, né? Em vez de eu chegar no reitor, que é algo que fica bem distante, eu faço nesse lugar e alguém, né, nesse mundo aí, daria uma resposta com a assinatura do reitor. Olha, que legal, gostei da sua sugestão, ou vou verificar. Então, eu acho que o teu produto tem múltiplas possibilidades, né? Não só prefeitura. E também acho que essa história de transformar produto em valor não é nada, não é. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente está vendendo conhecimento. Você fez um conhecimento, né? Com uma usabilidade pública, porque é de interesse público, mas pode encaixar em qualquer lugar, né? Sim, eu não tinha pensado nisso, mas realmente ele pode ser adaptado. Então 10% para mim, porque eu dei 10%. E para fechar, Marcelo, como é que foi a tua experiência de mestrado? Porque a gente é bichinho de redação, que a gente conversava aqui em off antes, né? Que a gente tem maneira de escrever tudo fácil, né? E normalmente você vai para uma linguagem ABNT, com referências científicas, que não permitem linguagem dúbia, tal, né? Que você tem que ser assertivo. Então, você teve uma dificuldade, uma parte do curso, imagino que você tenha feito presencial, outra à distância, não sei como é que foi dentro da pandemia, o envolvimento do grupo, mas, enfim, entre a perspectiva e a expectativa e a realidade, foi algo prazeroso para você ou foi muito difícil? Então, o meu foi todo EAD, eu peguei no meio da pandemia, eu comecei em 2020, 2021, então minhas aulas foram todas EAD. E eu vou te confessar que eu não tive dificuldade nenhuma, para mim foi muito confortável fazer EAD. A questão da escrita, até hoje eu tenho um problema com isso, porque um artigo é totalmente diferente de jornalismo. E o Alan me chamava a atenção inúmeras vezes. Marcelo, você está fazendo jornalismo, só que é um artigo científico. Tá errado. E o artigo científico você tem que explicar, você tem que ser muito detalhista, as referências, tem toda uma... É bem complexo. Até hoje eu estou aprendendo ainda. Eu imagino que é uma estrada longa. Mas, enfim, eu consegui escrever com a ajuda dos professores. A minha experiência na USC foi muito legal. Eu gostei muito do projeto da USC. Eu estava conversando com a professora Regina. Eu me senti muito amparado em todos os momentos pelos professores. Eu não tive dúvidas, sempre tiveram presente. As aulas, como eu te falei, parecia... elas fechavam os conceitos. Cada parte do projeto que eu tinha que fazer, eu ia tendo nas aulas, eu conseguia fechar na aula mesmo. Dentro da aula, eu ia fechando os conceitos do projeto de pesquisa que eu tinha que apresentar. Então, no final, na hora que eu fui escrever a defesa, eu peguei tudo que eu tinha, na verdade, eu tinha tudo. Eu tinha basicamente tudo para construir o projeto. Claro, faltava a pesquisa que eu não tinha feito, estava no processo. Mas toda a parte teórica já estava construída, porque os professores foram encaminhando para isso. Então, assim, eu gostei muito, a minha experiência foi muito boa, gostei muito dos professores, professor Alan, excepcional, professora Regina, todos os professores foram muito legais. A minha turma também, eu dei sorte de ter uma turma muito boa, sabe? Todo mundo levou muito a sério, a gente assistia todas as aulas, o quórum das aulas era sempre grande, foi muito legal, eu gostei muito. E é legal que depois você conheceu as pessoas, acho que ao vivo, né? Vocês começaram à distância e se encontraram, você existe, né? Eu marquei agora um café com um deles, a gente falou, vamos fazer um café pós-mestrado pra gente se ver, porque a gente só se conhece por tela. Você vai descobrir que o cara é um aplicativo, o cara não é um holograma. A professora Regina, por exemplo, eu conheci ela pessoalmente na defesa, eu nunca tinha visto ela. O professor Alan, eu fiz o mestrado inteiro com ele, eu não conheço pessoalmente. Você trocou de orientador no meio da história. Eu troquei de orientador. Que barato, né? Você vê coisas da tecnologia, né?
eu fiquei muito próximo dos professores, eu converso com eles. Até hoje, a vira e mexe, eu chamo o Alan para tirar algumas dúvidas, quando eu estou fazendo alguma coisa de projeto. Eu gostei muito do método da USC. Antes de começar o mestrado, eu tinha pesquisado mestrado em outras universidades. E uma coisa que me incomoda é aquele mestrado acadêmico clássico, que você vai, por exemplo, no jornalismo, tem aquela coisa de ficar medindo a centimetragem de coluna para dizer quantas vezes usa tal termo. Eu não quero fazer isso, pelo amor de Deus. Eu quero fazer alguma coisa que eu aprenda alguma coisa, senão... Eu senti que na USP eu aprendi muito. Sobre metodologia, eu aprendi muito. Essa metodologia do Alan é uma metodologia muito rica, eu nunca tinha ouvido falar. Conceitos de prototipagem, toda a questão do método mesmo que a professora Regina deu, como pesquisar, como montar. Eu saí do mestrado, assim, eu aprendi muito, saí melhor. Isso é legal. Eu não tenho dúvida disso. Hoje, se eu fizer um doutorado, eu estou muito mais preparado, eu vou conseguir fazer um bom projeto, desenvolver um bom projeto, com muito mais tranquilidade. Eu acho que isso vai me tornar um professor melhor também, tenho dúvida disso. Eu já vi que o bichinho picou. Então, o doutorado está aí no seu radar. Está no meu radar. Então, vamos encerrando. Agradeço a tua presença, né? Eu agradeço, senhor. E parabenizo pelo seu trabalho /produto, né? Foi muito interessante ler. Obrigado, professor. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.